mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2018, penúltima rodada. Rodada número 37. A partir dessa última e Zé Fini. Poderemos ter nessa rodada a decisão do campeonato. Ou o Palmeiras ganhando do Vasco, fora de casa, ou o Flamengo não ganhando do Cruzeiro fora de casa. Se acontecer do Flamengo não ganhar do Cruzeiro fora de casa, o Palmeiras é campeão, mesmo que perca. E se o Palmeiras ganhar do Vasco fora de casa, mesmo que o Flamengo ganhe, acabou o campeonato. Não acabou o campeonato? Acabou, porque aí fica 5 pontos. O campeonato não acabar, o Palmeiras tem que ganhar, o Palmeiras tem que perder, ou empatar, né? E o Flamengo ganhar. E aí, se o Flamengo ganhar, ele fica com 6 pontos, fica a diferença de 3 pontos. Aí o Flamengo vai ter que ganhar e o Palmeiras perder. Ou seja, a tendência é que, de repente, se defina nessa rodada. E na parte de baixo da tabela do rebaixamento também poderemos ter pelo menos um time já confirmado na Série B. E quem tem grande probabilidade disso é o Vitória, de já estar confirmado na Série B, infelizmente não conseguir se safar. Essa rodada o Vitória tem um jogo muito complicado. O Sport também tem outro jogo muito complicado. Mas vamos lá para o nosso pré-jogo. Bom, nosso pré-jogo importante. Duas equipes ainda com objetivos dentro do campeonato. Estamos falando do jogo do Atlético Paranaense, o Furacão, Atlético Paranaense, que a torcida do Furacão ficou me cobrando: Magalhães, você não gosta mais da gente. Magalhães, você não fez o jogo do Furacão contra o Corinthians. Magalhães, meu amigo torcedor do Furacão, eu até escrevi para alguns, mas vou explicar o porquê, tá? E o Furacão vai jogar contra o Ceará. Ceará, que abriu 4 pontos da zona de rebaixamento. O empatezinho do Ceará, Zé Fini, deixa o Ceará de novo na Série A. Então, são times com objetivos diferentes. Um querendo chegar na 6ª colocação na pré-Libertadores, que é o Furacão, e o outro querendo permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Só que um, que é o Furacão, tem um jogo no meio de semana muito importante contra o Fluminense. Já tem uma vantagem de 2-0, mas não pode dar mole. Então tem que jogar sério contra o Fluminense para chegar à final da Sul-Americana. E o Ceará, como eu falei, tentando pelo menos um empatezinho contra o Furacão. Com isso, o Furacão provável, pelo que está escrito, o Furacão vai com time reserva. Não é nem misto, é reserva. O treinador falou que não gosta muito de usar essa expressão, mas vai com time reserva contra o Ceará. Isso pode ser jogada. Isso pode ser jogada. E eu estou falando isso principalmente para os meus amigos torcedores do Vozão. Isso pode ser jogada do treinador do Atlético Paranaense. Lógico, o jogo contra o Fluminense é super importante. Mas ele pode não ir com o time reserva, ele pode ir com um time misto. Metade titular e metade reserva. Porque a escalação que tá, um time praticamente todo reserva. Todo. Até o goleiro. Todo mundo reserva. Então, pode ser jogada. Por que eu estou falando isso? Tanto para o meu amigo do Atlético Paranaense, do Furacão, quanto o meu amigo do Ceará. Porque o Atlético Mineiro joga no sábado. Está disputando Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro joga no sábado contra o Santos, fora de casa. Se o Santos ganha do Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense ganha do Ceará, olha o que acontece. O Atlético permanece com 56 pontos. O Atlético Paranaense vai a 56 pontos. O Atlético Paranaense fica com 16 vitórias, exatamente igual ao Galo.
Só que o Atlético Paranaense tem um saldo de 16 de gol. O Atlético Mineiro tem um saldo 13. A não ser que o Galo goleie o Santos na Vila, que eu acho pouco provável, acho até que o Galo ganha, mas não goleie, o que acontece? Quer dizer, eu até acho que o Galo ganha, mas vamos lá que perca. O Galo perdendo vai continuar com 56. Ou seja, o saldo dele, que está 13, vai diminuir um pouco mais porque perdeu. E o Atlético Paranaense ganhando vai o mesmo número de pontos. E aumenta o seu saldo de gols, que já é maior, 16. O que acontece? O Furacão termina a penúltima rodada na 6ª colocação. Na 6ª colocação. Aí tem o jogo da última rodada contra o Flamengo, fora de casa, e o Atlético Mineiro joga em casa contra o Botafogo. Então pode acontecer tudo. Então o Furacão pode esperar esse jogo do Atlético Mineiro para ver o que acontece, para ver se bota o time titular ou não. Porque se o Atlético perde, é uma chance para o Furacão. Eu sei que o treinador pode estar pensando o seguinte: eu boto o time principal, machuca alguém, como é que eu vou pro jogo com o Fluminense? E também o jogo do Atlético Mineiro contra o Botafogo é em casa, o nosso é contra o Flamengo. E se o Flamengo estiver disputando o título ainda, o Palmeiras perde pro Vasco, o Flamengo ganha do Cruzeiro, o Flamengo vai estar disputando o título ali pau a pau com o Palmeiras. Vai ser um jogo muito mais difícil para mim. Ou seja, isso tudo está passando na cabeça do treinador do Furacão, mas pode ser uma jogada. E ele não colocar o time reserva, colocar um time misto, que aí fica mais forte. Então, o treinador do Ceará tem que pensar nisso. Porém, o Ceará não tem também tantas mudanças. O Calisson, que não vai jogar, que tomou o terceiro amarelo, não vai jogar. Provavelmente vai ser a única. Não, a única não. O Calisson não joga, vai entrar alguém no lugar dele. E parece que o Richardson volta. Ainda tem o Wesley, que fica no banco, tá ali voltando depois da contusão, tem condições de jogar uns 30 minutos, de repente joga no segundo tempo. Então, independente do Atlético, que é o time principal, o misto reserva, o Ceará vai com o que ele tem. O Ceará vai ali, porque o Ceará sabe que um pontinho pode definir a classificação. Na verdade, até se o Ceará perder, ele pode garantir sua permanência nessa rodada. Porque Vitória tem um jogo muito difícil, o Sport tem um jogo muito, muito difícil, e o América Mineiro também. O que tem um jogo também é difícil, mas pode, de repente, se dar o luxo de conseguir essa vitória, é o América Mineiro que joga contra o Bahia. Então pode conseguir a vitória. Mas mesmo assim, o Ceará pode definir a sua classificação nessa rodada. Até porque o Ceará não vem jogando mal. Então, pode acontecer tudo. A gente sabe que o Furacão jogando em casa é muito forte. Independente de ser o time reserva, time misto ou time titular. É muito forte. Então vai ser difícil de qualquer maneira para o Ceará. Meu amigo torcedor do Furacão, que reclamou. Entenda o seguinte, meu amigo torcedor. Eu agradeço de coração a todos os torcedores do Atlético Paranaense. Muito obrigado. De coração agradeço. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Olha só como é que está essa tabela. Tem um jogo sábado e tem, acho que são 5 jogos, se eu não estiver enganado. Olha só, para vocês entenderem, meu amigo torcedor do Furacão. Ó, tem um jogo sábado e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 1, 2, 3, 4. Tem 4 jogos no mesmo horário domingo. Como é que eu vou ver os 4 jogos juntos? Não dá, eu não tenho como.
O que eu faço? Eu vejo um jogo que eu vislumbro ali por causa da tabela, o mais importante, deixo outro jogo gravando, quando acaba eu vou e vejo. Às 7 horas teremos mais 1, 2, 3 jogos. Eu vou ver um e deixo o outro gravando. Então eu consigo ver 4 jogos inteiros. Os outros jogos eu coloco lá no Premiere e vejo os melhores momentos, que é 30 minutos do primeiro tempo, 30 minutos, e eu consigo fazer. Mas eu tenho que escolher os jogos mais importantes. O jogo do Atlético Paranaense contra o Corinthians era importante? Era, mas tinha jogos decisivos. O jogo do Ceará, que foi... O jogo do Ceará foi na segunda-feira? Foi, né? Agora nem me lembro. O jogo do Ceará era importante. O jogo do Vasco contra o São Paulo era muito importante. Tanto por causa da parte de baixo da tabela, quanto pela briga na Libertadores. O Furacão tá brigando ali por aquela 6ª posição no Campeonato Brasileiro. Só que, meu amigo torcedor do Furacão, o Furacão tem um jogo no meio de semana contra o Fluminense. Só ele. Então eu vou fazer um vídeo só sobre o Furacão e o Fluminense. Acredito até que o Furacão vai passar para a final. Depois vai acabar o Campeonato Brasileiro, eu vou falar só do Atlético Paranaense, porque vai ser o único representante brasileiro que vai estar em campeonato. E vão ser 2 jogos da final, um em casa e outro fora, se eu não estiver enganado. Mesmo que seja só um. Eu vou ficar exclusivo falando só do Furacão. Então, meu amigo torcedor do Furacão, me entenda. O Furacão não está em situação desesperadora, não está nada. Você quer que eu fale do jogo do Furacão contra o Corinthians? Eu vi os melhores momentos? Só deu Furacão, pô. No segundo tempo que o Corinthians fez alguma coisa, tentou uma bolinha ali, outra bolinha aqui, até porque o Furacão recuou um pouquinho. O Atlético Paranaense foi melhor, o Corinthians está numa fase ruim. Então, meu amigo, me entenda, não é que eu não queira fazer, é porque eu tenho que dar prioridade. Igual, olha só, nessa rodada, o jogo do Cruzeiro com o Flamengo é importante pelo Flamengo. É. Só que o Flamengo vai cair? Não. O Flamengo já está na Libertadores, na fase de grupo. Ponto. O Cruzeiro está fazendo grande campeonato. Hora extra. Cruzeiro, nada. Um jogo importante. Só que o jogo do Flamengo é menos importante do que o do Atlético Paranaense com o Ceará. Porque o Ceará pode garantir a sua permanência na Série A. E o do Atlético Paranaense pode encostar de vez no Atlético Mineiro se o Atlético Mineiro perder. Ou continuar a esperança de ser o 6º colocado para a última rodada. Então é um jogo importante que eu vou querer ver do Atlético Paranaense nessa rodada, porque é importante. Aí tem Vitória e Grêmio. É um jogo importante também. Um jogo importante, Vitória e Grêmio. Mas o jogo que eu vou deixar gravando é o Vasco e Palmeiras. Porque o Vasco está brigando para permanecer e o Palmeiras pode ser campeão. Então, desses 4 jogos que vão ter no mesmo horário, eu vou ver um e vou deixar o outro gravando. Eu posso ver o do Vasco e do Palmeiras e deixar o do Furacão, o Ceará gravando. Eu vejo do Atlético Paranaense e do Ceará e deixo do Vasco e Palmeiras gravando. Às 7 horas a mesma coisa. Eu vejo uma. Às 7 horas tem Internacional e Fluminense, Corinthians, Chapecoense e América Mineiro e Bahia. Vou ver do América Mineiro e Bahia e Internacional e Fluminense, que está ali, ou Chapecoense, Corinthians, Chapecoense está na briga. Ou seja, eu tenho que escolher, fazer uma análise da tabela e escolher o que é melhor. Deu para entender, meu amigo do Furacão? Então vamos lá, para terminar aqui esse nosso bate-papo, sobre esse jogo. Independente da forma como o Furacão vai jogar, o Ceará já está ali escalado. O Lisca, que para mim é um dos personagens desse campeonato brasileiro, um dos personagens desse campeonato, deve ir com Everson no gol, que pelo amor de Deus, Everson, parar de gracinha, né? Tu quase que mata o Lisca do coração. Samuel Xavier, Luiz Otávio, Thiago Alves e Felipe Jonathan. Richardson que volta, Juninho e Ricardinho. Leandro Carvalho, Felipe Azevedo, que entra no lugar do Calisson,
porque ele vai colocar o Felipe Azevedo, porque o Felipe Azevedo tem um poder de marcação, de voltar para ajudar a marcar o lateral, e o Arthur na frente fazendo a sua penúltima partida. E ainda tem o Wesley, né, que vai ficar à disposição aí, provavelmente não vai estar jogando, mas fica à disposição. E o Atlético Paranaense, como estão falando aí, vai com um time reserva, deve ter só o Bruno Guimarães ali, porque ele não jogou a última partida para ter ritmo. Então vai com Felipe Alves, Diego, Zé Ivaldo, Wanderson e Márcio Azevedo, Bruno Guimarães, Camacho, Matheus Rosseto, Marcinho, Rony, que jogou a última partida e também vai jogar, e o Bergson na frente. Então, poupa quase que todo mundo, quer dizer, poupa todo mundo, só o Bruno Guimarães que não vai poupar porque ele não jogou, senão ele vai ficar muito tempo sem jogar. Com esse time do Atlético Paranaense, dá para o Atlético ganhar do Ceará. Fácil, não é, porque o Ceará vem jogando bem, mas dá para ganhar. Então, vai ser um jogo muito parelho, porém, eu ainda acho que pode ser truque. Ainda acho que o time do Atlético Paranaense pode ir com um time misto. Não tudo reserva, misto. Principalmente dependendo do que aconteça no jogo Santos Atlético Mineiro. Então, como jogar no sábado, o treinador pode botar um time misto. Porém, se ele não botar o time misto, eu concordo com ele. Coloca o time todo reserva, não corre risco de machucar ninguém pro jogo contra o Fluminense. Também não está errado. Se ele pensar em botar o time misto, para mim ele também não está errado. Se botar o time todo reserva, também não está errado. Aí vai da condição dele, da condição técnica, preparo físico, ou seja. Então, e a comissão técnica do Furacão é bem estruturada, bem correta, bem honesta em relação a isso, vai saber o que é melhor para o Furacão. Então, um jogão, que o Ceará pode decidir a sua vida ali, né? Apesar de se o Ceará perder, não tem nada acabado, porque a última partida em casa contra o Vasco, ele decide em casa contra o Vasco, mas se ele conseguisse um resultado bom contra o Furacão, já ia para esse jogo contra o Vasco mais tranquilo, pelo menos um empatezinho. E o Furacão fica naquela, olha o jogo do Atlético. Aí no domingo, dependendo do que aconteceu, também pode jogar, quer dizer, vai jogar o Vera de qualquer maneira, até porque os jogadores que estão entrando vão querer mostrar futebol, né, para permanecer no time, porque tem a chance de ano que vem estar na Libertadores, no mínimo já está na Sul-Americana, mas ano que vem está na Libertadores, naquela fase de grupo, então todo mundo quer permanecer. Roeram um osso no início do campeonato ali, se consertou, ano que vem vão querer comer o filé mignon. Então todo mundo vai querer estar nesse pacote para 2019. Então essa foi minha análise. Um jogo bom. Um jogo bom, são dois times que sabem jogar. Mas acredito que o Ceará vai jogar um pouquinho mais atrás. O Furacão um pouquinho mais à frente e o Ceará um pouquinho mais atrás. Mas sempre naquela armação, né? Desde quando o Furacão volta tudo, dá o campo para o Ceará de propósito para poder sair no contra-ataque. Mas acredito que seja um jogo bom e aberto. Se o jogo não for aberto, provavelmente vai ser porque o Lisca vai querer travar o jogo para tentar levar o empate para casa, que não é um mau resultado. Muito pelo contrário, é um excelente resultado para o Ceará se conseguir um empate contra o Furacão. Então, meu amigo, essa foi minha análise. E meu amigo do Furacão entendeu o justificativo por que eu não fiz o pós-jogo de Furacão e Corinthians? Está explicado. Mas nessa rodada eu vou fazer o pós-jogo de Atlético Paranaense e Ceará, porque é um jogo muito importante da rodada. Tamo junto, um grande abraço, até mais e conto com a participação de todos. Valeu, fui, tchau.